Olá, meus queridos amigos, graça e paz, é um privilégio estar aqui com vocês para o terceiro vídeo da série sobre a plenitude dos tempos, uma série de vídeos com pequenas palestras que nós resolvemos gravar em comemoração às festividades desse Natal de 2014. Nós estamos falando sobre a plenitude dos tempos, o fato de que Deus preparou toda a história da humanidade para que o cristianismo brotasse pequeno, praticamente insignificante ali na Galileia e em poucos anos se espalhasse por todo o mundo conhecido da época. E nós terminamos o último vídeo falando de como o cristianismo venceu o paganismo grego, o paganismo romano, e foi aí o sustentáculo da civilização por tanto tempo, especialmente depois que o Império Romano caiu. Agora, lamentavelmente existe uma versão da história primitiva do cristianismo muito divulgada, muito popular nos dias de hoje e que muita gente faz questão de divulgar, muita gente aí até cria teologias por trás disso, como por exemplo, não só, mas por exemplo, os adventistas do sétimo dia. Se você pegar um livrinho deles, chamado o Grande Conflito, de Ellen G. White, vai falar essa versão da história. Joseph Smith, fundador de uma outra seita, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ou a Igreja dos Mormons, também vai falar isso. As Testemunhas de Jeová também vão falar isso, e as pessoas vão disseminando isso à torta e à direito, e é uma história triste, uma versão deprimente do que realmente aconteceu com a história da igreja, ali naquele momento em que a igreja venceu o paganismo e chegou a substituir o poder do Império Romano. A versão da história é mais ou menos assim, diz assim: olha, os cristãos começaram como um pequeno povo perseguido, mas esse povo perseguido foi crescendo, foi conseguindo influenciar aqui, influenciar ali. De repente tinha políticos, tinha comerciantes, tinha artistas, tinha professores, intelectuais das mais diversas áreas. E o cristianismo então passou a ser influente, passou a ter poder na sociedade. Então os bispos, a igreja resolveu fazer um pacto com o demônio, né? A igreja resolveu fazer um pacto com o império e abandonou a verdadeira fé, se corrompeu por causa da riqueza do mundo, por causa dos palácios de Constantino, e por meio da força da espada foi lá e fez todo mundo se converter ao cristianismo. Quem não queria morrer tinha que ser cristão, quem não queria ser expulso tinha que ser cristão, e a igreja tomou os templos pagãos. A igreja fez uma bagunça, a igreja fez uma lambança e conseguiu todo o poder que ela conseguiu e construiu a história do jeito que ela construiu. Ou seja, a visão popular que tem no Brasil, em muitos lugares, nos Estados Unidos também, é essa, né? Uma igreja que traiu a sua fé, traiu os seus princípios em troca dos favores do Estado, em troca dos favores políticos e econômicos de seu tempo. Então, as pessoas olham hoje para o passado, né, e lamentam: nossa, como a igreja se corrompeu, cara, como a igreja abandonou. Bem, a gente lendo a história da igreja, a gente sabe que realmente a história da nossa religião não é feita, ela não foi escrita apenas por homens santos, foi escrita também por gente que cometeu gravíssimos erros, gravíssimos pecados. No entanto, essa versão da história de como a igreja conseguiu substituir o paganismo, como a igreja derrotou o paganismo, como a igreja acabou até tomando o lugar do Império Romano,
ela é, infelizmente, muito má contada, e isso leva muita gente a uma teologia ruim, porque tem também uma visão errada, uma perspectiva errada a respeito da história da igreja. É verdade que no ano 325 depois de Cristo, na cidade de Nicéia, o imperador Constantino reuniu mais de 300 bispos de todo o império para realizar o primeiro concílio ecumênico da igreja. Isso é verdade, foi o imperador que chamou os bispos, e os bispos foram até o palácio onde estava sendo feita aquela convocação. É verdade que eles estiveram ali. No entanto, é mentira afirmar que aqueles homens estavam ali como traidores e como oportunistas. As pessoas que afirmam isso hoje, primeiro, não conhecem nada sobre a história da igreja, e segundo, são verdadeiros caluniadores e mentirosos, ainda que bem intencionados, ainda que façam isso por ignorância. Mentem, caluniam aqueles, em sua maioria, homens santos e dedicados ao Evangelho. Segundo o relato dos historiadores que presenciaram aquele primeiro concílio, aqueles 300 bispos não eram senhores gordinhos, ricos, abastecidos com os tesouros de Roma, nada disso. Muitos daqueles bispos estavam saindo de uma das mais terríveis eras de perseguição contra o cristianismo. E esse detalhe da história, as pessoas, principalmente quem quer falar mal da igreja, ou quem quer criar uma nova igreja e dizer que agora conheceu a verdade, agora vai restaurar a igreja e não sei o que mais, essa parte da história ninguém conta, não é verdade? Mas olha só, aqueles 300 bispos, muitos deles chegaram ali cegos, não tinham olho, um não tinha o olho direito, outro não tinha o olho esquerdo. Por quê? Porque o império mandava furar o olho dos camaradas se eles não negassem a fé em Jesus, e eles não negavam, preferiam ficar cegos. Muitos daqueles bispos não tinham a mão, não tinham um dedo, não tinham o pé, não tinham uma perna, não tinham um braço, não tinham uma orelha, tinham partes dos seus corpos queimadas. Por quê? Não por acidente, minha gente, mas por amor a Cristo, por não negarem a fé. Eram 300 homens mutilados, perseguidos, açoitados, pessoas que passaram pelo fogo, pelo açoite, pela chibata dos carrascos romanos. Muitos daqueles homens perderam parte do corpo para salvar a vida de suas ovelhas, porque os soldados do império prendiam os cristãos e aqueles homens se trocavam por eles, falavam: não, essa pessoa é minha ovelha, é membro da minha comunidade, essa pessoa é um membro da minha igreja, eu vou morrer no lugar dela. E aqueles bispos eram homens que trocavam a sua vida pela vida das suas ovelhas, né? Muito diferente do que a gente vê em muitos aí que criticam aqueles homens. É verdade, eles foram lá fazer o primeiro concílio da igreja a convite do imperador Constantino, mas eles não estavam ali se vendendo a Constantino, muito pelo contrário. Eles estavam ali para declarar na cara do império que Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que nem mesmo Constantino tinha mais poder que a igreja, em nome de Jesus. Nem mesmo o império tinha mais poder que o império do reino do Senhor Jesus. Era para isso que eles estavam ali. Eles estavam ali para declarar a vitória da igreja, para declarar a vitória do cristianismo. Tanto que eles não eram capachos vendidos ao império, que Constantino era um ariano. Constantino se converteu ao cristianismo, mas ele tinha tendências ao arianismo. O arianismo, para quem não conhece, é uma heresia cristológica. É uma heresia que nasceu com um bispo, Ário, e esse bispo ensinava que Jesus Cristo não era Deus, de fato, como Jeová é Deus. Jesus Cristo seria um filho de Deus, portanto, no sentido de que seria um Deus inferior a Deus o Pai.
basicamente a heresia dos testemunhos de Jeová hoje, né? E Constantino apoiava essa ideia, e ele, com alguns bispos lá também, que apoiavam essa maluquice, eles chegaram a escrever um credo ariano. E os bispos fiéis, eles pegaram aquele credo ariano, eles ficaram reunidos ali mais ou menos 2 meses. Eles pegaram aquela porcaria de credo herético e rasgaram na cara do imperador. E fizeram isso de uma maneira tão firme, tão forte, que até o imperador acabou voltando atrás. É uma história longa, mas eu estou resumindo aqui. O próprio império voltou atrás e o arianismo foi considerado heresia. E hoje nós temos o credo niceno, que, por exemplo, se você vier na nossa igreja, na Igreja Anglicana Reformada São Paulo, domingo, tomar a Eucaristia, tomar a ceia do Senhor, participar do corpo e do sangue de Cristo, você vai junto conosco orar o credo niceno, a confissão de fé da igreja, que foi escrita ali por volta do ano 325 depois da era cristã. Por quem? Não foi por gente vendida não, meus amigos. Foi por heróis da fé, que hoje tanta gente deturpa a história deles, sabe-se lá Deus por ignorância ou por outros interesses. Eu acredito que é por ignorância mesmo. Então, aqueles homens chegaram ali, eles tomaram o poder, eles transformaram a igreja na maior força que a humanidade já viu. Não foi através da espada, não foi através da política, não. Foi através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles não precisaram perseguir ninguém. É verdade que em muitos momentos a gente sabe de eventos terríveis na história da igreja, como a Santa Inquisição, enfim. Mas não foi assim a história do Concílio de Nicéia. Não foi assim que aqueles 300 bispos, sim, a igreja tem bispos, viu? Né? Muito evangélico olha pra gente e fala, mas vocês têm bispo. A igreja sempre teve bispos. Então aqueles 300 bispos, eles estavam ali como heróis da fé, e não como pessoas que estavam se vendendo ao poder do império. Isso é tudo mentira de quem não conhece a história, ainda que esteja bem intencionado, como eu já falei. E foi Constantino quem convocou aquele sínodo, foi Constantino quem abriu as reuniões. E uma das coisas que eu acho impressionante no discurso inaugural que foi feito pelo imperador Constantino é que, dentre as coisas que ele disse, ele fala o seguinte: olha, nosso passado como povo, como império romano, precisa ser esquecido. Vamos esquecer o nosso passado. E o império precisa de paz e de unidade para se manter firme, para resistir a toda a crise que eles estavam vivendo. O império estava quase ruindo, estava quase caindo. Então ele fala, primeiro, nós precisamos esquecer o nosso passado. E segundo, a unidade do império precisa de nós, como povo, compreendermos a verdadeira natureza de Deus. E por isso nós precisamos da unidade da igreja, nós precisamos de uma confissão de fé. E aí vem a confissão de fé que nós oramos na nossa liturgia como anglicanos, né, os luteranos também, presbiterianos, né? Infelizmente os evangélicos aí mais modernos não confessam a fé, por ignorância também, mas não confessam. E então ali Constantino fala isso. Se nós queremos nos manter em pé, nós precisamos conhecer a verdadeira natureza de Deus. Então nós precisamos do Deus da igreja, precisamos desses bispos, precisamos dessa igreja. Isso é fantástico, porque até ali toda a vida do império dependia de quem? Dos deuses pagãos, do paganismo grego, do paganismo celta, do paganismo egípcio, do paganismo do mitraísmo, enfim, era Deus para tudo quanto é coisa. Era uma moralidade sem pé nem cabeça, baseada nas histórias malucas daqueles deuses. E o imperador diz e fala assim, não, vamos esquecer todo o nosso passado. Se nós queremos sobreviver como povo, o nosso futuro depende de esquecer toda essa porcaria que a gente viveu até agora e nos apegarmos ao verdadeiro conhecimento de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Ali,
você não tinha uma igreja se vendendo ao poder do império. O que você tinha, na verdade, era o império dos homens se prostrando de joelhos diante do império de Deus. Essa é a verdadeira história da igreja. Com todos os seus erros, com todas as suas mazelas, esta é a história da igreja. Foi assim que o cristianismo venceu o paganismo. Foi assim que a igreja construiu a civilização que hoje eu e você conhecemos e que muita gente está lutando para destruir. Não é verdade? E a igreja tem esse desafio de novo: recristianizar o mundo ou perder o bonde da história. Nós precisamos aprender com eles. E eu acredito que provavelmente esse vai ser o tema do nosso quarto vídeo. Um abraço, já falei demais, já extrapolei o tempo, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.